mostram milhares de anos, são extremamente antigos. Às vezes é possível encontrar ali, ou encontra-se muito frequentemente, carbono 14 neles. Interessante. Eles não deveriam estar ali. Então, se tivesse 200 milhões de anos, não teria mais nada, mas eles mesmo assim conseguem detectar. Então, há falhas nesses métodos. Infelizmente, o mundo científico tapa os olhos para tais coisas, porque infelizmente não tem um outro método para caracterizar. Catástrofe podia alterar... Catástrofe poderia alterar drasticamente a composição de um determinado terreno, um determinado ambiente, uma explosão, como uma erupção vulcânica, um terremoto ou uma enchente. E um dilúvio? Imagine um dilúvio, né? A Bíblia fala claramente de um dilúvio universal e eu acredito no que a Bíblia fala. E eu conheço, dentro da própria ciência, evidências para esse dilúvio. Quais seriam algumas dessas evidências? Uma das evidências mais fortes, na minha opinião, é o fato de que todas as civilizações antigas, eles têm relatos de um dilúvio. Se você for conversar com os índios da Amazônia, eles contarão para você relatos sobre o dilúvio. Eles vão falar que, olha, o nosso ancestral, e tem um nome para esse ancestral, um dia teve que construir um barco para salvar os animais e escapar do dilúvio que veio. Se você for falar com os Inuits, os esquimós aqui no Canadá, eles terão uma história similar. O nome do ancestral não é o mesmo, é até diferente, mas a história é a mesma. O mesmo ocorre com os aborígenes da Austrália, o mesmo ocorre com os índios norte-americanos, todos eles têm. Além disso, nós temos evidências de fósseis espalhados pela crosta terrestre, em tudo que é local. Um exemplo disso, fósseis de peixes, por exemplo, fósseis marinhos, no pico de montanhas. Ou você crê que um dia as águas cobriram as montanhas, cobriram tudo, ou um belo dia o peixe decidiu fazer um acampamento no topo da montanha, subiu a montanha e morreu por lá. Então cabe a você decidir em que você quer crer. Um outro fator que eu levaria em consideração é o fato de que nós temos também florestas petrificadas, florestas inteiras que foram petrificadas. E para que ocorra a petrificação é necessário que a matéria orgânica ela seja coberta abruptamente ou rapidamente. Ela tem que ser coberta com uma camada de areia. E por que isso? Para impedir que bactérias venham e comam a matéria orgânica. Okay. Então, é impressionante como os próprios livros, textos de biologia trazem a demonstração de como é que uma fossilização ocorre. Eles mostram um animal, por exemplo, um animal marinho, caindo no fundo do mar e ficando ali, e as camadas geológicas sendo formadas e cobrindo o animal. Só que, em realidade, isso não ocorre. O fundo do mar, praticamente, nós não temos animais mortos no fundo do mar, porque os outros peixes vêm comê-los. Lógico. Tá certo? As bactérias vêm eliminar, os outros animais vêm, os caranguejos e os crustáceos em geral, eles se alimentam dessas carcaças. E não há tempo para isso. Um exemplo simples é se deixarmos um cachorro morto no meio da rua, com o tempo ele vai desaparecer completamente. E como é que nós conseguimos encontrar fósseis tão bem preservados, às vezes, de um animal inteiro? É porque ele foi soterrado bruscamente, não deu tempo para que predadores o comessem, para que bactérias destruíssem o restante da matéria orgânica. Por isso que eles foram preservados. Os próprios depósitos de petróleo e de carvão são provas de que houve um soterramento brusco de uma grande quantidade de matéria orgânica. Caso contrário, não seria possível formar isso. Acreditar que esses animais foram se enterrando lentamente e a matéria orgânica foi formada sem que houvesse pressão, sem que houvesse soterramento, é muito ilógico pensar dessa maneira. É mais lógico acreditar que houve um dia que cobriu tudo. A Bíblia fala isso. Para você ter uma ideia, há aproximadamente 55 teorias para explicar a extinção dos dinossauros. Todas elas com suas falhas. A Bíblia só apresenta uma, o dilúvio. Então os dinossauros existiram. Nós temos fósseis deles, então não há como negar a existência desses animais. A grande questão é que a ideia que as pessoas têm hoje dos dinossauros, infelizmente, é feita por causa do filme Jurassic Park. Eles têm uma ideia completamente de que nós não sabemos, nós só temos os ossos dos animais. Nós não sabemos se eles eram tão violentos como apresentam ali no filme. Provavelmente não eram, porque a grande maioria dos fósseis que encontramos de dinossauros mostram que a grande maioria dos dinossauros não comiam carne.
Oh, interessante. Então, para que queriam ficar correndo atrás de seres humanos se eles não gostavam nem de carne? Então, não faz sentido. Um outro fator interessante que mostra para mim que houve um dilúvio é o fato, Bill, de que 99% dos fósseis que são encontrados hoje são de criaturas marinhas. Diga de novo, 99% dos fósseis que são encontrados são criaturas marinhas. Ou seja, houve um dia que os animais marinhos se espalharam por esse planeta, em todas as áreas. Então, até mesmo no pico do Everest são encontrados fósseis marinhos. Então, até lá. Há, obviamente, outras teorias que são levantadas por cientistas para tentar explicar isso, mas todas elas são suas falhas tremendas. Então, há geólogos criacionistas que escrevem seus livros e mostram que houve uma catástrofe. Então, há evidências claras que a própria formação do Grand Canyon, por exemplo, não seriam necessários milhares de anos, como se fala nos livros textos, mas poucos dias seriam suficientes para a formação daquilo se uma catástrofe ocorresse. Interessante. A explosão do vulcão Santa Helena na década de 80 nos Estados Unidos foi uma demonstração clara de que uma área inteira pode ser modificada completamente, instantaneamente. O vulcão explodiu, pronto, modificou tudo aquilo. É o que nós pregamos, é o que nós cremos. E, na verdade, é o que nós observamos. Mas, infelizmente, por estar contido na Bíblia, trata-se, então, de algo que não queremos, ou que as pessoas não querem crer. Eu te digo uma coisa. Se o relato bíblico do dilúvio, se nós não tivéssemos o relato bíblico do dilúvio, a ciência hoje acreditaria no dilúvio. As evidências estão lá. As evidências estão lá. Mas já está escrito na Bíblia, então vamos criar outra teoria. É interessante. Eu já ouvi cientistas falar que, ao se aprofundar nas camadas geológicas, os fósseis se tornam mais primitivos. Então, a ideia é dizendo, com o tempo, então, houve aquela evolução, que as camadas mais recentes, os animais, as fósseis demonstram ser mais sofisticados. Existem, obviamente, se nós começássemos a discutir, haveriam argumentos de um lado, argumentos do outro, e argumentos iriam de um lado para o outro. Mas o que nós cremos é que essa distinção ocorre justamente no grau de complexidade dos animais, ou na habilidade que esses animais tinham, essas criaturas tinham, de sobreviver, de conseguir nadar por mais tempo para poder escapar o dilúvio, né? Então nós temos, geralmente são animais como crustáceos que estão no fundo lá, ou aqueles animais mais que têm o esqueleto externo. Então são animais assim que consideramos primitivos. Mas se você olhar bem naqueles animais, em detalhes daqueles animais, eles não eram tão primitivos assim. Nós temos exemplos de animais que lá na primeira camada, tá certo? Que aparentemente não era para ser nada evoluído, de acordo com o termo que é utilizado, mas criaturas que tinham olhos, que tinham patas, que conseguiam rastejar ou conseguiam se alimentar, tinham boca, tinham tudo que seriam realmente complexos. Só que não podiam fugir do dilúvio. Que não deu para fugir do dilúvio e ninguém conseguiu escapar, né? A raça humana, que seria, digamos assim, a mais inteligente, conseguiu, sei lá, se agarrar em toras ou algumas coisas desse tipo para poder escapar dessa destruição. Então, há evidências e há explicações para esse fenômeno, tá certo? De que nós temos de animais menos complexos, digamos assim, para os mais complexos, ou o que mais conhecemos hoje. Então isso cai dentro da explicação bíblica do dilúvio, não é a contradição. Não, a própria existência de tais fósseis é uma explicação de que houve um dilúvio, lógico, que cobriu tudo de uma vez só. Caso contrário, nós não teríamos esses fósseis, não teríamos nada para contar a história. Jesus diz algo interessante na Bíblia. Ele diz, se vocês não falarem sobre o reino de Deus, sobre o Evangelho, e ele conta algo interessante. Ele diz, as próprias pedras falarão. Interessante. Então, na minha opinião, as próprias pedras falarão são as evidências geológicas que nós temos aí, de que, olha, essas pedras vão falar, que houve um dilúvio, de que essa história é verdadeira e que a Bíblia é a palavra de Deus. Existem milhões de espécies de animais. Como é que eles couberam todos na arca? Eles não poderiam caber na arca, de maneira nenhuma. Primeiro de tudo porque a arca não foi projetada para que todos os animais coubessem ali. Isso é um dos grandes erros pregados por pessoas que não concordam com a Bíblia, é de dizer como é que poderiam colocar todos os animais dentro da arca. É impossível, mas se lermos o relato bíblico em Gênesis, ele fala claramente. A arca foi projetada para os animais vertebrados terrestres, que respiravam pelas narinas. Então, Noé, ele tinha a função de recolher esses animais. E algumas pessoas até dizem, como é que Noé conseguiu ir para regiões tão distantes para trazer esses animais?
Ele não foi. A Bíblia fala que os animais vieram à arca. Ele. Então, o próprio conceito de migração que os animais têm até hoje foi colocado ali na Bíblia. Está descrito ali. Certo? Eu acho que é o primeiro texto. O primeiro texto de biologia que fala de migração é a Bíblia. E nós temos migrações hoje de pássaros que saem da África e vão até as Américas e coisas desse tipo. Então, nós temos esse fato. Há cálculos feitos, há livros escritos mostrando a possibilidade de se fabricar uma arca que